Bom, bem-vindas. Bem-vindas a essa nossa live sobre o Yoga e o Dharma. Antes da gente iniciar, vou cantar o mantra para a gente poder dar início. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom, pessoal. Então, mais uma vez, bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nessa live, para falar um pouquinho sobre yoga, sobre o Dharma, essa conexão que existe, né, entre yoga e Dharma. E quem vai assistir também a gravação, né, que seja também bem-vinda nessa aula, que muitas pessoas não podiam assistir, também uma segunda-feira, né, à noite. É um horário meio complicado mesmo, mas fico feliz que vocês conseguiram estar aqui presentes junto comigo. Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é Dharma e qual a relação do Dharma com o Yoga. E a gente vai entender qual que é a importância do Dharma, porque muitas vezes a gente escuta essa palavra Dharma, mas não entende direito, né, o que é, não entende a importância do Dharma, né? E o Dharma, ele é a base de uma vida de yoga, né? A gente pode dizer que o Dharma são os pilares, né, os valores, os pilares que vão sustentar uma vida de yoga. Então, para a gente poder falar sobre esse tema, a gente precisa, em primeiro lugar, só um minutinho que apareceu uma telinha aqui. A gente precisa falar, primeiro, relembrar, né, ou falar sobre a definição de yoga. E quando a gente fala sobre yoga, a gente pode definir com muitos detalhes, como a gente faz na formação. Mas aqui a gente vai falar mais brevemente, porque não tem tanto tempo, né? O que é yoga dá uma aula de mais de 1 hora. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender e lembrar, né, quem já é minha aluna, é que yoga é basicamente um estilo de vida. Então, um estilo de vida é uma forma de se viver a vida. Então, se a gente diz que uma pessoa pratica yoga 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, essa pessoa é yogini, é um yogi? Não é. Não é porque ela pratica 2 vezes, 3 vezes por semana que ela é considerada uma yogini ou um yogi. Porque yoga é um estilo de vida, uma forma de se viver a vida. Então, todas as escolhas, todas as ações que essa pessoa faz vão ter por base o Dharma. Né? A gente vai colocar todas as ações, os desejos nessa balança do Dharma que vocês vão entender durante a aula de hoje. Então, yoga, como eu disse, é um estilo de vida, né? Basicamente, a gente vai ter dessa forma. As técnicas que a gente faz, as aulas de yoga que a gente faz, que são maravilhosas, que nos fazem tão bem, também são yoga. A gente pode dizer que também são partes da definição de yoga, mas a gente não pode limitar o yoga somente ao que a gente faz nessas aulas, né? Porque yoga engloba muito mais. Como eu disse, engloba um estilo de vida, né? Uma forma de ver a vida diferente, né? De fazer as suas escolhas, as técnicas, o estudo, porque o estudo sobre o eu é muito importante para a gente poder chegar ao objetivo de uma vida de yoga, que é ter esse entendimento de quem nós somos, né? O objetivo final de uma vida de yoga é a gente entender quem nós somos, a nossa natureza, né? A nossa essência, que a gente pode chamar de eu interior, mas é essa essência que sustenta esse corpo e essa mente. Então, para que a gente chegue nesse entendimento, a gente vai ter que capacitar a nossa mente, a gente vai ter que preparar a mente, e esse preparo da mente, a gente só consegue se a gente tiver o Dharma. Se tiver faltando Dharma na mente, a pessoa estuda, escuta sobre o eu, né, estuda a teoria, né, de yoga, de Vedanta, mas ela não consegue absorver o conhecimento. Esse conhecimento para no intelecto e a pessoa não consegue transformar a vida dela realmente. Ela não se transforma como pessoa, ela só fica com aquele conhecimento, que a gente até diz que dá uma indigestão intelectual de tanto conhecimento que a pessoa tem, e a pessoa não aproveita aquilo, ela não consegue
né, utilizar aquilo, né, todo esse conhecimento para a sua vida. Então, yoga, né, a gente vai definir dessa forma, né, e depois quem já estudou, né, já escutou outras definições, e quem vai começar o estudo vai ter essa aula também com mais detalhes. E a gente precisa entender também o que que é o Dharma, né, porque até agora eu falei que Dharma é essa base de uma vida de yoga e que o Dharma na mente do yogi, a gente não tem yoga, não tem uma vida de yoga. Dharma, assim como yoga, né, é uma palavra em sânscrito, então yoga também é uma palavra em sânscrito, né, que é essa língua de onde vêm os textos clássicos de yoga e de Vedanta. E Dharma vem de uma raiz, então as palavras em sânscrito têm raízes, né, raízes verbais, bases nominais, e ela vem de uma raiz que é Dra, que significa sustentar. Então, Dharma é aquilo que sustenta a existência de alguma coisa. Então, a gente vai entender que Dharma, na verdade, a gente também vai definir de algumas formas, mas inicialmente, Dharma é aquilo que sustenta a existência de algo. O que que sustenta a existência de algo? É a função daquilo. Então, tudo tem a sua função nesse mundo, né? Se a gente pegar um livro, por exemplo. Então, um livro, qual que é o Dharma do livro? É servir para leitura, né? Então, ele tem que ter as letrinhas ali para a gente poder ler, poder estudar e poder aprender alguma coisa aqui, né? Pelo menos passar o tempo, mas poder ler esse livro. Então, esse é o Dharma do livro, né? A gente poder utilizar para o estudo ou para a leitura. Qual que é o Dharma de uma mãe? O Dharma de uma mãe é poder cuidar do seu filho, né? Cuidar do filho, prover as necessidades básicas daquele filho enquanto aquele filho precisar dos seus cuidados. Então, esse é o Dharma de uma mãe. Qual que é o Dharma de uma professora de yoga? É ensinar, né? Ensinar yoga. Então, tudo, né? Em todas as pessoas, todos os objetos vão ter o seu Dharma. E aí, se a gente diz que existe o Dharma, existe também aquilo que é o Adharma, né? Quando a gente coloca esse A na frente do Dharma, né, e aí ele se torna Adharma, a gente está falando sobre o oposto do Dharma. Então, se existe uma função, um dever, um papel a ser desempenhado por nós, a gente está chamando de Dharma, então se a gente diz Adharma, então esse papel não está sendo desempenhado, essa função não está sendo bem feita. Então, quando a gente fala sobre o livro, por exemplo, se a gente abre esse livro e ele tem páginas em branco, a gente não pode dizer que esse livro está cumprindo o Dharma dele, porque não tem nada para se ler lá dentro. Então, ele vai servir de enfeite, talvez, mas ele não vai servir para o Dharma do estudo da leitura, certo? Uma mãe que cuida do seu filho de forma negligenciada também, não dá comida na hora certa, né, não está ali provendo realmente as necessidades daquela criança, ela também não está cumprindo com o seu Dharma. Pelo menos ela não está cumprindo completamente com o seu Dharma, né, que deveria ser dar todas as condições para que aquela criança se desenvolvesse de forma plena. Uma professora de yoga que está dando, né, estou dando os 3 exemplos que eu passei, né, uma professora de yoga que não ensina, não se faz entender também, né, dá as aulas e fica só demonstrando as posturas ou dando aula para satisfazer o seu ego, não está cumprindo o seu Dharma como professora de yoga, né, que deveria ser se fazer ser entendida. Então, todos os objetos, todas as pessoas, todos os seres possuem o seu Dharma. E eles podem agir, então, em conformidade com o Dharma, fazendo o seu papel da melhor forma possível. Então, isso é que vai caracterizar o Dharma, você agir da melhor forma possível, com o objetivo de contribuir naquela relação, de somar, né, de dar realmente aquilo que é o seu melhor. Então, se você está agindo assim em qualquer uma dos seus papéis na sua vida, como eu dei o exemplo, a mãe com o filho, a gente vai ter todos os papéis que a gente, né, vários papéis na nossa vida. A gente tem como filha, então quando a gente se relaciona com o pai ou com a mãe, aí a gente assume o papel de filha e a gente tem um dharma de filha com os nossos pais. Né? Com o nosso filho, a gente vai ter o dharma de mãe com o filho. Com o amigo, a gente tem o dharma de ser amiga. Né? Como profissional, o dharma de ser profissional. Então, o dharma é aquilo que é a nossa função. Só que se a gente não desempenha bem feito, aí a gente não pode dizer que está agindo com dharma, está cumprindo plenamente o nosso dharma. Então, essa é uma definição de dharma que a gente chama de swadharma em sânscrito, né? Que é esse dharma que é o seu dharma pessoal.
aquele que é o seu papel. E que muitas pessoas às vezes dizem, qual que é meu dharma? Qual que será que é minha missão? Eu tenho uma missão muito especial nessa vida. A missão especial é você se melhorar como pessoa, você entender quem você é, você cumprir bem os seus papéis. Essa é a sua missão especial. Lógico, tem pessoas que vão ter, né, dharmas mais grandiosos. Um mestre, por exemplo, Paramahansa Yogananda, né, ajudou tantas pessoas. Tem pessoas que vão ser assim, mas de um modo geral, o nosso dharma é a gente desempenhar o nosso papel aonde a gente está, aonde a gente foi colocado nessa vida. E aí a gente tem, na frente desse swadharma, né, nesse dharma, que é o dharma pessoal, a gente vai ter o dharma universal. Então, para que a gente possa realmente desempenhar bem o nosso papel da melhor forma possível, a gente precisa trazer esse Dharma universal por completo na nossa vida. E aí, o que seria esse Dharma universal? A gente chama de Samanya Dharma. São os valores universais. Então, a gente vai ter vários no yoga, a gente vai aprender, né? No curso a gente aprende Yoga Sutra de Patanjali, aprende os yamas, niyamas, ahimsa, por exemplo, a não violência, satya, a verdade, e tantos outros princípios, tantos outros valores que são valores universais. Por que eles têm esse nome de valor universal? Porque eles são úteis e são valorizados por todas as pessoas. Não importa que tipo de pessoa seja, né, a não ser que ela não esteja no seu juízo normal, mas se ela estiver no juízo normal, a gente vai dizer ahimsa, não violência. Ninguém quer ser agredido, né? Se a pessoa está ali vivendo a vida dela normalmente, ela não vai querer ser agredida. Ela não vai querer ser agredida sendo uma pessoa do Brasil, não vai querer ser agredida sendo uma pessoa de Portugal, da Áustria, lá onde a Maela está, ou na Índia, ou nem em qualquer lugar do mundo. Ninguém quer ser agredido. Se você voltar no tempo e disser, não, mas as pessoas no passado, será que elas queriam ser agredidas? Também não. E no futuro, você sabe que elas não vão querer ser agredidas também no futuro. Então, a não violência, ela é atemporal, não importa o tempo, não importa o espaço e não importa o ser. Porque às vezes a gente diz, o ser humano não quer ser agredido, mas se a gente for voltando, chegando lá no inseto, o inseto também não quer ser agredido. Né? Ele também foge. Se você tentar matar um pernilongo, uma mosca, você vai ver que ela sai correndo de você. Então, ninguém quer ser agredido. E até as plantas possuem uma consciência mínima, né? E já foi provado isso. Elas desenvolvem espinhos, elas desenvolvem proteções, porque elas também não querem ser agredidas. Então, nenhum ser nesse mundo, nesse universo, quer ser agredido. Então, se é dessa forma, a gente pode dizer que a não violência é um valor universal. E aí, por isso que a gente coloca ele, caracteriza ele, né? Cataloga ele, vamos dizer assim, como um valor universal. A verdade também, Satya. Se a gente falar sobre a verdade, ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser traído, ninguém quer que mintam, né, para você em qualquer lugar nesse mundo. Qualquer ser, qualquer pessoa. Então, Satya também é um valor universal. E assim a gente vai ter vários valores, como eu falei, ensinados no Yoga Sutra, ensinados na Bhagavad Gita por Krishna. Krishna ensina, no capítulo 13, ele passa 20 valores já de uma vez. E durante a Gita ele vai ensinando vários valores que a gente vai colocando na nossa vida, porque quanto mais a gente entende sobre esses valores, mais a gente consegue valorizar o valor, né? Então, até Swami Dayananda dizia, né? Um valor só é um valor quando ele é valorizado por você, porque aí ele faz sentido na sua vida, e aí você traz ele para sua vida por inteiro, porque você diz, não, eu entendi que se eu não quero sofrer esse tipo de ação, o outro também não quer. Então, a medida do Dharma é sempre não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça com você, ou fazer para o outro aquilo que você quer que faça com você. Então, essa frase, né, esse ensinamento é a medida do Dharma, para a gente saber, né, se o outro está feliz com a nossa ação, se não está, é só a gente pensar em nós mesmos, né, e se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem esse que são os valores universais, né, que a gente chama de Samanya Dharma, e o Swadharma, que são os dois tipos de Dharma que a gente vai estudar basicamente, que vão englobar, né, todos esses valores. E aprender a viver dessa forma, então, trazendo, né, essa atitude de contribuir, de pensar no outro, de colocar esses valores, né, nas suas ações,
é que vai te tornar um yogi, uma yogini. Então, essa é a maior característica do yogi e da yogini, né? A gente às vezes pensa, não, mas a gente tem que fazer posturas, a gente tem que fazer pranayama, tem que... Tudo bem, a gente tem que fazer muitas coisas, mas para que a gente seja considerado yogi mesmo, a gente tem que ter essa atitude. Então, esse estilo de vida de yoga é um estilo de vida em conformidade com o Dharma, tá? Então, a gente já entendeu o que que é yoga aqui, né? De uma forma mais resumida, e o que que é o Dharma, e a relação entre eles, né? Porque para que a gente possa dizer que está vivendo uma vida de yoga, a gente tem que estar vivendo uma vida em conformidade com o Dharma. E aí, para a gente até ilustrar um pouquinho, né, esse Dharma, imagine, por exemplo, que você está andando na rua, e aí uma pessoa está passando por você, e sem perceber, essa pessoa derruba a carteira dela no chão. Se o seu impulso inicial for pegar essa carteira, sair correndo atrás da pessoa e devolver, você pode dizer que você está estabelecido em um valor que é o valor da honestidade, né? Você tem esse valor já com você, esse valor que é dhármico com você. Agora, se você pega essa carteira e você hesita em entregar, você pensa assim, será que eu entrego? Só que aí você olha para o lado e vê que tem alguém te olhando. E aí você diz, bom, se eu não entregar, essa pessoa vai me julgar, vai ver que eu não estou entregando. Então, eu vou entregar. Aí, você não está estabelecido no Dharma, você está agindo porque existe um comando, existe um medo, existe uma ordem, não, uma lei, alguma coisa que está fazendo você ser dhármico. Então, isso não é você estar estabelecido no Dharma de forma completa. E isso é algo que a gente vai aprendendo durante a nossa vida de yoga, e tem até um mestre que fala de uma forma muito interessante. Ele diz assim, que um yogi ou uma yogini de sucesso, né? O que seria uma yogini de sucesso, né? Se a gente for pensar hoje, porque a pessoa pode dizer assim, ah, é uma que tem um canal no YouTube, que é maravilhoso, tem um monte de aula, e a pessoa, né, tem ali bastante visibilidade, ou então, ah, é uma professora que consegue, uma yogi, uma professora que consegue fazer todas as posturas, né? Então essa é uma yogini de sucesso. Mas não, esse mestre diz que uma yogini de sucesso é aquela que consegue viver o Dharma naturalmente. O Dharma está estabelecido, a pessoa não precisa pensar mais, né, para agir com Dharma. Está estabelecido ali, já na mente dela. Está colocado por inteiro. E por que a gente diz que coloca por inteiro esse valor, né, os valores na mente? Porque muitas pessoas vivem os valores, né, trazem o Dharma para sua vida pela metade, né? Eu sempre digo que a pessoa tem um meio valor. Então, ela tem um meio valor pela verdade, tem um meio valor por ahimsa, pela não violência. O que é isso? É quando você sabe muito bem o que você não quer para você, você sabe que é uma violência, você não quer ser enganado, mas se você for fazer isso com outra pessoa, para ter uma vantagem, você faz. Isso é um meio valor, você não está estabelecido por inteiro no Dharma. Então, o yogi, a yogini, ela vai se estabelecer no Dharma por completo. E aí sim, tendo uma atitude natural, né, frente às situações de ser dhármico, aí você vai poder dizer que você é uma yogini de sucesso, né, como diz esse mestre. E como que a gente faz, né, para a gente poder saber se as nossas ações, os nossos desejos estão de acordo com o Dharma? Eu sempre costumo dizer que a gente tem que imaginar, quando a gente tem um desejo, a gente, né, vai fazer alguma ação e a gente está na dúvida, a gente imaginar uma balança. A balança do Dharma. Então, imagina a balança do Dharma, tá? Que é o Dharma, que é o Adharma, e você vai colocar o seu desejo nessa balança. Como que você vai fazer com o desejo? Você vai fazer perguntas sobre esse desejo. Então, as perguntas são: será que eu vou prejudicar alguém fazendo isso? Será que eu vou prejudicar a mim mesma fazendo isso? Será que eu estou sendo egoísta? Eu estou sendo violenta? Eu estou enganando alguém? Eu estou tirando vantagem em cima de alguém? Então, se qualquer uma dessas perguntas você responder positivamente, aí a sua balança do Dharma, o Adharma vai subir e o Dharma vai descer. E aí você não faz aquela ação, porque você vai dizer, nossa, se eu fizer tudo isso, eu estou sendo adármica. Então, aí você deixa de lado. Agora, se você responder negativamente para essas perguntas, aí a balança do Dharma sobe, o Adharma desce, e aí você pode dizer, bom, essa ação, esse desejo, isso que eu quero fazer está em conformidade com o Dharma. Então,
esse é o meio para a gente começar. Depois de muito tempo você vivendo dessa forma, colocando as suas ações, os seus desejos na balança do Dharma, isso vai ficar natural. E aí você não vai precisar mais pensar. E aí entra naquilo que eu disse, que é se tornar realmente uma yogini de sucesso, porque você vai estar totalmente estabelecida no Dharma. E por que que isso é um sucesso, na verdade? Porque o Dharma é a base de uma vida de yoga. Então, se você tem a base firme, você não precisa ter medo de nada, você vai seguir a sua vida de yoga com firmeza. É como se você estivesse construindo uma casa em cima de um alicerce bem firme. Agora, imagina você construir uma casa sem alicerce, né? Não tem alicerce. Qualquer calamidade climática que der vai levar essa casa embora. Então, o yoga é assim também. Se você constrói a sua vida de yoga sem o Dharma sustentando, sem esses valores, esses princípios, vai chegar um momento em que você vai acabar se desviando dessa vida de yoga. Porque a gente sabe como é atrativo, né? Maya, a gente chama de Maya, né? Esse universo, né? Tem tantas coisas para se fazer, tem tantas opções. Seguir uma vida de yoga, né? Seguir uma vida em que a gente tem uma certa disciplina, que a gente coloca para nós mesmos, não é porque o outro vem e diz que a gente tem que fazer. A gente coloca. A gente coloca uma disciplina, a gente quer mudar nossos maus hábitos. Então, tudo isso, a gente precisa ter um esforço, uma força de vontade grande. Então, se você não tem o Dharma ali, se você não tem o estudo, o entendimento do porquê que você está fazendo tudo isso, fica muito vago. E aí, em algum momento, você vai acabar se desviando dessa vida de yoga. Vai se afastar da sua vida de yoga. Então, para que a gente entenda, né, a importância, né, de toda esse Dharma em uma vida de yoga, existem algumas escrituras que são, como eu comentei no começo da aula, que são muito importantes, né, que a gente estuda no curso e que falam sobre o Dharma. Yoga Sutra de Patanjali é um deles, né, então, como eu falei no capítulo 2, a gente aborda o Dharma e fala sobre os valores, Bhagavad Gita também, e a Bhagavad Gita, ela está dentro de um livro, né, de uma história, que é uma das maiores histórias que existe, né, no mundo, uma das mais antigas também, que é o Mahabharata. Então, o nome da nossa live de hoje, que é o Dharma protege, aquele que protege o Dharma, é uma frase do Mahabharata, desse livro que conta a história de uma família, que eu vou contar bem resumidamente para vocês, porque eu quis separar para vocês hoje, dois momentos dessa história, para ilustrar essa questão do Dharma e vocês poderem entender um pouco melhor também, porque através das histórias a gente estuda de uma forma mais agradável, né? E quem quiser escutar o Mahabharata, eu conto o Mahabharata no podcast, então é só vocês, a Gi depois posta lá no grupo, e quem quiser pode escutar essa história que é incrível, né? A história é incrível, então aí fica fácil contar e as pessoas gostarem, porque a história realmente é incrível, né? E essa história, ela vai falar basicamente sobre Dharma e Adharma, sobre como que a gente se estabelece no Dharma. Então, ela vai trazer vários exemplos, várias situações onde os personagens se deparam com situações dhármicas e adhármicas. E vai mostrar, né, como diz o meu mestre, Paramahansa Yogananda, que toda essa história, né, toda essa disputa entre o Dharma e o Adharma, na verdade está acontecendo na nossa mente. Então, é a mente do yogi que está ali no Mahabharata, sendo mostrada para nós. Por isso que é tão incrível essa história e tão interessante para quem está vivendo uma vida de yoga, para quem está interessado em yoga. E aí essa história, então, ela conta a história de uma família da Índia antiga que vivia num reinado chamado Hastinapura. E aí eu vou falar bem resumidamente, porque a história é enorme, como eu falei, é uma das maiores histórias do mundo, né? Então não tem como a gente entrar em detalhes, mas os detalhes são realmente muito incríveis, né? Vale a pena a gente entrar em contato com esse conhecimento. E nessa história, então, o que acontece nesse reinado de Hastinapura, várias coisas vão acontecendo, chega um momento em que duas crianças nascem, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra, né, eles são irmãos, são príncipes, então são guerreiros, porque dentro da Índia, né, existe esse sistema de castas, que existe uma forma, até eu comento isso no curso, né, tem a forma original, que não era injusta, mas depois se tornou injusto, porque se tornou hereditária. Mas inicialmente não era injusta, existe todo um motivo
muito bonito por trás, né, desse sistema inicial de casta. Mas nessa época já estava sendo injusto, então já era hereditário. Mas nasceram essas duas crianças, dois príncipes da casta dos kshatriyas, que são guerreiros. E um deles, Dhritarashtra, então casa com Gandhari, né, quando cresce, casa com Gandhari, que é uma princesa, e ela tem 100 filhos com Dhritarashtra. Ela tem uma bênção de Shiva, e aí ela tem 100 filhos, então imagine só. E Pandu, que é o irmão de Dhritarashtra, se casa com duas esposas, que é Kunti e Madri, e tem 5 filhos, que são chamados de Pandavas, porque eles são filhos de Pandu, né, que é o pai deles, então. Essas duas partes da família, os filhos de Dhritarashtra e os filhos de Pandu, representam o Dharma e o Adharma. Então, os filhos de Dhritarashtra representam o Adharma, e você pode ver que são 100 filhos, porque aí mostra, né, na história que um mau hábito leva a outro, e isso vai se proliferando de uma forma, assim, incrível. Então, tudo que a gente imaginar de Adharma é representado pelos filhos de Dhritarashtra, começando por Duryodhana, que é o principal, o filho mais velho, que representa os desejos descontrolados e todo tipo de maldade que vocês imaginarem. Mas esse Adharma, ele vai, né, ser representado por esses filhos de Dhritarashtra, né? E representa, então, desejo descontrolado, raiva descontrolada, preguiça, abuso, manipulação, enfim, agressão, tudo que existe de ruim você vai ter desse lado, né, sendo simbolizado aí pelos filhos de Dhritarashtra. E do lado de Pandu, a gente vai ter a representação do Dharma. Então, esses 5 filhos de Pandu, que são os Pandavas, né, que é Yudhishthira, que é o mais velho, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, são os personagens que representam o Dharma, eles representam todo tipo de qualidade positiva. Então, eles vão representar o altruísmo, a bondade, né, a colaboração, o autocontrole, a meditação, tudo que o yogi faz de bom está representado nesses 5 filhos de Pandu, né, nos Pandavas. E tudo que existe de ruim e que pode existir dentro da mente de um yogi vai estar aí nessa representação, né, dos filhos de Dhritarashtra. E aí eles crescem em uma batalha constante, porque os adármicos, né, liderado por Duryodhana, que é o mais adármico, quer eliminar o Dharma de todo jeito, quer eliminar esses Pandavas de todo jeito. Eles crescem, então, numa luta constante até chegar um momento em que existe uma batalha, de fato, uma guerra, que é a Guerra de Kurukshetra. Então, esse é o momento em que começa a Bhagavad Gita, que é o texto principal de yoga que existe. Quando a gente fala sobre um texto completo de yoga, né, mais completo, que vai ter 700 versos ali falando sobre tanto o estilo de vida de yoga quanto o ensinamento de Vedanta, o ensinamento do eu, a gente fala sobre a Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita começa com essa batalha, né, com o início da batalha no campo de Kurukshetra, entre o Dharma e o Adharma, né, essas duas partes da família. E é interessante porque o primeiro verso da Gita, Dhritarashtra, que é o pai desses 100 filhos adâmicos, ele pergunta, ele fala, o que está acontecendo lá no Dharmakshetra? Porque o campo chama Kurukshetra, mas ele chama o campo de Dharmakshetra. Por que ele fala isso? Porque Kshetra significa campo. Ele chama do campo do Dharma, porque ele sabe muito bem que essa briga é entre o Dharma e o Adharma. E ele sabe que os filhos dele estão do lado do Adharma. Então ele está morrendo de medo e ele, né, pergunta, então, né, o que está acontecendo, né, nesse campo de batalha entre o Dharma e o Adharma. Então, essa história ela vai simbolizar, como eu disse, né, e fazer com que o yogi olhe para ele mesmo, né, para a yogini olhe para ela mesma e possa se observar, né, observar os seus valores, observar o seu estilo de vida, os seus hábitos, tudo aquilo que tem que ser abandonado, que tem que ser acrescentado, para que você possa realmente se estabelecer e estar firme nessa vida de yoga. E aí, 2 momentos dessa história, né, que eu acho, assim, muito, que ilustram muito e que trazem, né, um entendimento do Dharma também, de como o Dharma é complexo, porque a gente falou aqui do Dharma, mas dá para falar sobre Dharma durante muito tempo, né, e como eu falei, tem muitos valores, a gente pode pegar cada valor e detalhar cada um dos valores, então é um estudo, né, muito detalhado realmente, mas
Quando a gente pega o Mahabharata, a gente consegue, então, entender, né, alguns desses detalhes do Dharma de uma forma mais simples, né, ilustrado pela história. Então, vou trazer aqui para vocês a história de Arjuna, que é, então, um dos Pandavas, um desses que é né, representa o Dharma, um dos filhos de Pandu, que representa o Dharma. Ele entra numa situação em que as duas opções para ele são adhármicas. Então, veja, às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou fazer uma ação, eu tenho um desejo, então deve ter um lado dhármico disso que eu estou pensando e um lado adármico. Nem sempre. Pode ser que você esteja pensando em algo que seja dhármico ou dhármico, né? As duas opções que você está pensando são dhármicas. Ou a vida te traz isso, uma situação em que as duas opções são dhármicas. E aí, como que a gente faz? Como que a gente sai disso? Arjuna ensina, então, no Mahabharata, né? Isso é uma atitude yogi, assim, no seu nível máximo. Então, eu vou contar e pode ser que vocês falem, não, mas eu não conseguiria fazer isso, né? Eu pensaria em mim em primeiro lugar. O yogi, ele vai pensar no outro. Então, só pra gente ver como é a mente de Arjuna, e Arjuna, ele é considerado o herói dos yogis, das yoginis, né? Aquele que é a inspiração, o exemplo. E aí, para vocês, então, entenderem, né, como que Arjuna lida com essa situação, em um momento da história, então, dessa história do Mahabharata, os Pandavas, os 5 irmãos, se casam com Draupadi, uma princesa com 5 príncipes. Parece muito estranho, né? E quem não está escutando a história parece que é injusto ou que é um abuso, né? Mas existe uma simbologia, tanto nos 5 Pandavas, né? Quanto em Draupadi. Então, o que a gente tem que lembrar é que os Pandavas são estabelecidos no Dharma. Eles são a representação do Dharma. Então, tudo que eles fazem está em conformidade com o Dharma. Eles sempre estão pensando no Dharma, em como resolver as questões de forma correta. E aí, quando eles se casam com Draupadi, eles falam, bom, como que a gente vai lidar com essa situação que já é tão delicada para as pessoas não ficarem falando mal de Draupadi, para a gente não deixar ela esgotada? Porque imagina, se a gente fica os 5 maridos, né? Um marido já vai dar um super trabalho, mas já 5 maridos, ela lá tentando cuidar dos 5 maridos, ela não ia conseguir. Então eles pensam numa forma de poder lidar com aquela situação. Aí eles criam uma regra. E a regra é, cada um dos 5 irmãos vai ficar por um ano vivendo como marido de Draupadi. Então, primeiro é Yudhishthira, o mais velho. Ele vai passar um ano vivendo com Draupadi como marido dela, né? Ela sendo a esposa e ele o único marido. Os outros 4 irmãos não são maridos durante um ano. Eles são cunhados, né? O único marido é aquele que está estabelecido ali por um ano. Aí, no ano seguinte, Bhima vai ficar um ano com Draupadi e os outros todos vão se tornar cunhados. E assim por diante. E aí, quando um deles estivesse sendo marido por um ano, os outros que não eram marido não poderiam entrar no quarto de Draupadi, de forma nenhuma. Então essa era a regra. Se eles entrassem, se algum deles entrasse no quarto, eles mesmo colocaram uma punição. E a penalidade era que esse irmão que entrou saísse então para a floresta em exílio como um renunciante, ia ficar na floresta então vivendo ali de uma forma bem difícil, porque eles eram príncipes acostumados com conforto e eles iam ter que ficar na floresta vivendo de uma forma simples. E eles concordaram, eles falaram: ah, tudo bem, a gente não vai fazer isso, porque a gente vai entrar no quarto do irmão que tá com a Draupadi, né? A gente não vai fazer isso. E aí, num determinado momento, todas as armas de todos eles estavam no quarto de Yudhishthira, que estava passando o primeiro ano com Draupadi. Estava muito calmo, assim, o reinado, nada estava acontecendo. Então, não tinha por que usar as armas, estavam todas ali guardadinhas, não tinha nenhuma batalha em vista, nada acontecendo. E aí Arjuna tá ali, né, caminhando no reinado, aparece um Brahmani. Brahmani é uma outra casta que existe, como a dos guerreiros, né? Os Brahmanis são aqueles que buscam pro Brahman, que é Deus. Então, estão buscando por Deus, pelo entendimento, né? O que é Deus, buscando pelo autoconhecimento. E esse Brahman, então, chega correndo para Arjuna, e aí ele diz: Arjuna, um ladrão passou agora na minha casa e levou a minha única vaquinha, que me dava leite, que era minha amiga, minha companheira,
levou a minha vaquinha embora e ele estava armado e ele saiu correndo com a minha vaquinha. Você, como um guerreiro, é o seu dharma buscar essa vaquinha para mim. Porque os guerreiros, eles têm esse dharma de tomar conta, né? Cuidar, proteger o reinado, né? Todas as pessoas do reinado. Então ele diz, é o seu dharma, então faça isso por mim. Só que ele diz que o ladrão estava armado. Então a Arjuna para e pensa, bom, o que que eu faço agora? Porque se eu entrar no quarto de Yudhishthira para pegar a minha arma, para ajudar esse Brahmane, eu vou estar sendo adármico, porque a gente combinou que eu não posso entrar no quarto. Só que se eu não entrar no quarto e pegar essa arma, eu não vou conseguir ajudar o Brahmane. E aí ele vai ficar sem a vaquinha dele. Então, o que que eu faço? Né? E aí a Arjuna, né, começa a pensar ali no que ele faz. E a conclusão que ele chega é, se eu entrar no quarto e pegar a arma, quem vai ser prejudicado, quem vai ser punido vai ser eu. E eu vou ter que sair em exílio. Agora, se eu não entrar, o Brahmane vai ficar sem a vaquinha dele. E ele que vai ser punido, sem a única vaquinha que ele tinha. Então, eu prefiro que eu seja punido do que o outro. Então, eu vou entrar, pegar a arma e vou, né, salvar, né, capturar essa vaquinha de volta. E ele entra, pega a arma, busca a vaquinha e depois ele sai em exílio. Né, e na história até os irmãos falam para ele não sair, porque foi uma situação muito atípica que aconteceu, mas ele diz, não, se a gente combinou, esse é o Dharma, essa foi a nossa escolha, então eu vou cumprir. E aí ele sai em exílio. Então, como eu disse para vocês no início, essa é uma atitude de extremo altruísmo, né? A pessoa pensa no outro, lógico, ele avaliou todas as situações, ele sabe que ele consegue viver na floresta, né? Ele também não ia colocar a vida dele em risco, mas ele opta por auxiliar aquele Brahmane, né? Por ser penalizado em vez de penalizar a outra pessoa. Então, essa é uma atitude yogi, né? E é muito bonito. E a outra história que eu vou trazer para vocês, para a gente, né, ir finalizando essa aula, é a história de Karna, que vai falar exatamente sobre o tema dessa live, que é o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Como que a gente protege o Dharma? Vivendo o Dharma. Então, eu quero ser uma protetora do Dharma, eu preciso viver o Dharma por completo. Então, eu preciso ser verdadeiro por completo, eu preciso ser não violenta, eu preciso, né, não enganar as pessoas, eu preciso trazer os valores por inteiro na minha vida. Agora, se eu não protejo o Dharma, né, eu não estou vivendo esses valores, aí a gente está se unindo, está se conectando com o Adharma. E a gente vai ver até, né, antes de eu contar a história, que quando a gente fala sobre Dharma e Adharma, a gente vai conectar o Dharma com a lei do Karma. Então, para vocês entenderem bem essa história, quando a gente fala sobre Dharma, a lei do Dharma, a gente está falando sobre a lei do Karma. Por quê? Porque quando a gente age com Dharma, então você age da melhor forma possível. Isso é um ensinamento védico, tá? Dentro da visão védica. Você vai colher um resultado da ação. Assim como tudo que a gente faz, a gente tem resultados das nossas ações. Às vezes não são visíveis, mas existe um resultado. E o resultado da ação, que é não visível, de uma ação dármica, a gente chama de punyam. Punyam, a gente pode traduzir como sendo mérito. Ou para a gente entender, até eu vou colocar palavras que na verdade a gente normalmente não vai traduzir, mas só para vocês entenderem. Seria assim, facilidades na sua vida, seria sorte na sua vida, né? Uma bênção. Bênção a gente usa. Punham pode ser traduzido como bênção. Então, sabe os momentos em que você vai fazer alguma coisa na sua vida, você vai fazer um trabalho, ou você vai ter um relacionamento e as coisas dão certo? É punham. Você está tendo punham, está colhendo o resultado das suas ações dármicas dessa e de outras vidas. Né? Então, isso é o punham. E punham vai te trazer o que a gente chama de, em sânscrito, de sukham. Sukham significa felicidade. Por quê? Se eu estou tendo facilidade, se está sendo muito fácil, está fluindo, está dando tudo certo, aí a gente fica feliz. Então, Dharma vai trazer felicidade para nós, Sukham. E a Dharma, quando a gente coloca o A na frente, lembra? A gente está trazendo o oposto do Dharma.
a gente vai colher o que é chamado de papam. Papam é o resultado negativo, é o resultado invisível da ação, mas que traz sofrimento pra gente. Então ele vai trazer dificuldade, então você vai tentar fazer alguma coisa, não vai dar certo, ou você vai ficar doente, ou, né, enfim, tem um obstáculo ali no meio do caminho, não flui, sabe? Quando não tá fluindo, é papam. E papam vai trazer o quê? Durkam, que em sânscrito significa tristeza. Então, se a gente age com Dharma, a gente vai ter a felicidade. Se a gente age com Adharma, a gente vai ter tristeza. Momentos, né? Felizes e momentos tristes, de facilidade e de dificuldade. Então, por isso que quando a gente fala sobre Dharma, a gente proteger o Dharma, a gente vai estar se protegendo para o futuro. Né? Porque a gente vai estar plantando Sukham, a gente está plantando momentos felizes, plantando facilidade. Agora, se a gente não protege o Dharma, aí a gente vai colher a dificuldade, vai colher obstáculos, vai colher, né, tantas coisas que, na visão yogi, são aprendizados. E a gente precisa desses aprendizados também. Né? A gente não olha com maus olhos, porque os aprendizados fazem com que a gente cresça, também amadureça. Mas, de um modo geral, ninguém quer colher papo. Né? Então a gente se esforça no presente para fazer o Dharma, para viver uma vida dhármica, para a gente poder colher essas facilidades no futuro. Inclusive, vocês que estão aqui assistindo essa aula, vocês estão gastando um pouquinho do punha de vocês, porque vocês estão tendo acesso a um conhecimento que é milenar, um conhecimento sagrado, e não é todo mundo que consegue, né, ter esse tempo, ter a disposição na mente para falar sobre isso, para estudar sobre o autoconhecimento, para se melhorar. Então, punha, né, vocês estão colhendo punha. E aí a gente vai para a história de Karna, que conta né, explica essa proteção do Dharma, né? Porque Karna tinha tudo para ser protegido pelo Dharma. Ele sabia muito bem o que era o Dharma, mas ele vira as costas para o Dharma durante a vida dele. E aí, eu até vou contar o início da história dele, porque é muito bonito. Ele é filho de uma princesa chamada Kunti, e essa princesa, quando ela tinha 15 anos, né, vivia no reinado, ela fez um seva, que a gente chama, né? Seva é você fazer um serviço sem ganhar nada em troca, né? Porque é um serviço para um mestre, para um professor, para, né, um swami, um monge, enfim, você faz um serviço e cuida daquela pessoa, né, das necessidades daquela pessoa. Então, com que cuidou da alimentação, ela via, olhava toda hora se estava tudo bem, se estava faltando alguma coisa para aquele yogi, para aquele, né, que era um grande sábio, uma pessoa respeitosa, ali, né, respeitada no reinado. E aí, quando ela terminou o seva, esse yogi chega para ela e diz: Kunti, você foi tão boa comigo, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um mantra de presente. E esse mantra é um mantra muito especial. Quando você cantar esse mantra, para qualquer deidade, você pode escolher o Sol, Surya, Deva, Chandra, a Lua, Shiva, qualquer deidade que você cantar. Esse Deva vai aparecer para você na sua frente e vai te dar um presente. E aí, imagina, ela tinha 15 anos, né? Não tem idade melhor para testar as coisas na vida, né? E aí ela fica toda encantada com aquilo. Agradece o yogi, vai para o seu quarto e dorme. No outro dia de manhã, a janela do quarto dela estava aberta e ela começa a sentir o calor do sol no seu corpo. E os primeiros raios de sol começam a entrar pela janela e aquecer o corpo dela, e ela começa a sentir aquele calor, aquele acolhimento do sol, e aí ela desperta, e ela fica olhando para o nascer do sol, e ela fica encantada com o nascer do sol, porque tá maravilhoso, e aí ela diz assim: nossa, como deve ser Surya Deva, né? Porque o sol é tão incrível, ele é tão maravilhoso. Eu vou cantar o mantra pro sol. E aí ela decide cantar o mantra pro sol sem pensar nas consequências. Ela não sabe o que vai acontecer, que presente que ela vai ganhar. O presente pode ser bom, pode ser ruim, né? Ela não sabe. E aí ela canta, então, o mantra para Surya. E aí aquela luz que estava entrando no quarto dela começa a aumentar e aumentar e ficar cada vez mais forte, que chega um momento que ela não consegue mais olhar. Ela tem que fechar os olhos, ela fica ali parada até aquela luz se acalmar, e aí ela abre os olhos, e quando ela abre os olhos, ela vê Surya Deva
o sol personificado ali na frente dela, lindo, maravilhoso, brilhante. E ela fica totalmente encantada por Surya. E ela fica olhando para ele, ela não consegue nem falar nenhuma palavra. E ele diz: Princesa, você me chamou, então eu tô aqui e eu trouxe um presente para você. E aí ele faz um gesto com as mãos e surge um bebê nas mãos dele. Ele entrega esse bebê para Kunti. Um bebê lindo, brilhante, com brincos de ouro, com uma armadura de ouro, que é um guerreiro, um pequeno guerreiro, um bebê guerreiro, entrega para ela e desaparece. Na hora ela fica muito encantada com a criança, mas aí ela diz, começa a pensar, né, e diz para si mesma: mas eu tenho 15 anos, eu não sou casada. E a sociedade naquela época, né, era a mulher não podia fazer nada, né, não podia ter suas escolhas, ela não podia ficar com o bebê. E ela dizia: se eu ficar com esse bebê, o que vai ser do meu pai, da minha família? Vai ser um escândalo. E aí, com muita dor no coração, né, muito pesar, ela pega essa criança, coloca numa cesta e deixa essa criança ser levada pelo rio. Ela fica muito triste. Existe todo, né, um contexto dessa história que é muito bonita, uma história realmente muito bonita. Mas aí esse bebezinho vai sendo levado e ele é encontrado por um cocheiro. Cocheiro era uma profissão da época, tá? Que a gente não tem, era motorista das carruagens. Então hoje a gente não tem essa profissão, mas o cocheiro encontra Karna, né? Encontra esse bebezinho, que é chamado de Karna, né? Ele encontra ele, pega esse bebezinho, leva para casa. Ele e a esposa não podiam ter filhos, eles ficam muito felizes porque eles decidem adotar a criança, dão o nome de Karna. E aí eles cuidam dessa criança e dão para ela todos os valores, ensinam tudo o que se pode ensinar de Dharma. E ele aprende. Ele sabe tudo sobre o Dharma. E ele vai crescendo, só que ele se sente muito deslocado. Ele não se sente parte daquela família. Ele sente que existe alguma coisa de estranho ali naquela profissão. Ele não quer ser cocheiro, ele quer ser guerreiro. E aí chega um momento em que ele vai embora, né? Ele se despede dos pais, com todo respeito, vai embora procurar um professor. E durante um tempo ele estuda a arte da guerra, as armas, né? Ele aprende a utilizar e, estando preparado como um grande guerreiro, porque ele se desenvolve e se torna um grande guerreiro, ele sai andando pelo reinado de Hastinapura, né? Conhecendo o reinado, andando, né? E era enorme, né? E ele encontra Duryodhana em um determinado momento. Duryodhana é aquele primeiro filho dos 100 filhos de Dhritarashtra, aquele que representa o Adharma, né? O líder do Adharma, o desejo descontrolado que passa por cima de tudo para alcançar aquele desejo. Esse é Duryodhana. Karna, quando encontra Duryodhana, apesar dele ter todo esse Adharma, ele tem um lado manipulador, ele tem um lado, né, encantador dele. E aí ele consegue encantar Karna e consegue a amizade de Karna. E Karna fica ali, então, vivendo junto com Duryodhana, recebendo facilidades e tendo realmente uma amizade. Uma amizade na Índia não é como as amizades, né, de um modo geral que a gente conhece. Tem, lógico, amizades verdadeiras aqui também, mas na Índia é um relacionamento sério. Né? Como se assim, você assumir um relacionamento de amizade. Então você é parte da família. E Karna se torna parte da família de Duryodhana. E durante a vida deles juntos, Karna via Duryodhana sendo adármico, querendo matar os Pandavas. Ele faz todo tipo de ação criminosa que vocês puderem imaginar. Duryodhana faz. E Karna, que sabia o que era Dharma, junto com Duryodhana, ele não teve forças para parar Duryodhana. Que a gente não consegue parar uma pessoa que é adármica, né? Só porque você é adármico, a pessoa tem que querer parar com aquilo, né? O adármico tem que querer parar, não adianta a gente querer. E aí, ele às vezes dizia, olha, mas isso não é certo, Duryodhana. Isso não é certo, você não devia fazer isso. Eles são seus primos, né? Ou, né, você não devia, porque ele não fazia maldade só com os primos, né? Fazia com muitas pessoas. Mas Duryodhana entrava por um ouvido, saía pelo outro. Ele não escutou Karna em situação nenhuma. E Karna continuou do lado dele. Ele abaixava a cabeça, ele ficava triste, mas ele continuava do lado
de Duryodhana. Então, hoje até se a gente fosse comparar, né, que eu fiquei pensando assim, né, falei, a hora que eu for contar eu vou dar esse exemplo. Imagina que Duryodhana tem um Instagram, Karna ia estar lá seguindo Duryodhana, curtindo todos os posts de Duryodhana, né? Ele ia estar lá sendo fã de Duryodhana. E aí chega um determinado momento em que acontece a guerra de Kurukshetra, aquela guerra que eu comentei com vocês que vai acontecer, e aí todos os personagens do Mahabharata participam dessa guerra, ou do lado do Dharma ou do lado do Adharma. Karna, logicamente, ficou do lado de Duryodhana, do lado do Adharma. E aí, na guerra, existiam algumas regras também que eles estipularam ali para a guerra. Então, quando um guerreiro estivesse em cima de uma carruagem, ele só podia atirar, né, ou lutar com outro guerreiro que estivesse em cima de uma carruagem também. Se um estivesse na carruagem e o outro estivesse no chão, eles não poderiam lutar. Tinha que descer, ou ficar os dois embaixo e os dois em cima. Se um tivesse com arma e o outro não, eles não poderiam lutar também. Tinha que estar os dois desarmados ou os dois armados. Então, essa e outras regras que eles estipularam dentro da guerra. E aí já estava no final da guerra. Arjuna já estava, sabe, numa situação assim, já tinha perdido filho, já tinha acontecido, né, muita morte, né, de pessoas queridas nessa guerra. E em um determinado momento, ele com Krishna, né, porque Krishna é o cocheiro de Arjuna, né, ele quer ser aquele que dirige o carro de Arjuna, porque existe também toda uma simbologia, todo um ensinamento, mostrando que Arjuna, como um yogi, ele deixa com que o Dharma, né, né, o divino, siga, né, diga para ele o que ele tem que fazer, né, que oriente ele na vida. Então, Krishna está ali, junto com Arjuna. E em determinado momento, Karna se encontra com Arjuna no campo de batalha. Quando os dois se encontram, eles estão nas carruagens, mas a roda da carruagem de Karna enrosca na lama. E aí, ele desce da carruagem para tirar essa roda que está enroscada. Quando ele desce do carro, ele desce sem pensar, porque diz, bom, Arjuna é dhármico, ele nunca vai atirar em mim por trás, né? Ele não vai fazer nada contra mim. Só que eles estavam numa guerra. Karna tinha ajudado a matar o filho de Arjuna, de uma forma muito cruel. Então, quando Karna desce e começa a tirar essa roda, né, do chão, ele escuta um barulho da flecha sendo colocada no arco de Arjuna. E aí ele vira para trás e diz, Arjuna, você vai atirar em mim? Você tem coragem de fazer isso? Você sabe que isso não é a regra da nossa guerra, né? Isso não é dhármico. Então, não faça isso. Né? Você não pode fazer isso. Você é uma pessoa que vive o Dharma, né? Não faça isso. E aí, Krishna, em vez de Arjuna responder, quem responde é Krishna. E Krishna diz, Karna, quem é você para falar sobre Dharma agora? Durante toda a sua vida, você ficou do lado de Duryodhana. Você apoiou Duryodhana. Você apoiou a Dharma durante toda a sua vida. Então, não queira agora que o Dharma proteja você, porque você não protegeu o Dharma. Então, o Dharma não vai te proteger agora. E aí ele olha para Arjuna e diz, atira. Arjuna atira e mata Karna. E aí, essa história, né, que é muito emocionante, né, e assim, tem muitos detalhes, eu contei bem resumidamente, diz exatamente isso. Que se a gente não protege o Dharma, se a gente não se afasta daquele que é adhármico, né, se a gente não para de apoiar o adharma, a gente não está protegendo o Dharma, né? Proteger o Dharma está nas nossas mãos, e a gente protege vivendo o Dharma e se afastando daquilo que é adármico. Então não adianta nada a gente dizer, mas eu não fiz nada. Mas você está ali do lado, e você sabe que a pessoa está fazendo errado. Porque uma coisa é você não saber, você está do lado de um adármico e você não sabe. Aí não tem o que fazer, você não sabe. Mas a partir do momento que você descobre que aquela pessoa é adármica, aí é o seu papel como yogi, como yogini, se afastar, sair de perto desse adharma e não apoiá-lo de forma nenhuma. Né? Como eu disse, Karna estava lá curtindo o Instagram de Duryodhana, né? Então, que a gente não faça isso, né? Não esteja apoiando uma pessoa que está sendo adhármica.
Então, com esse ensinamento sobre o Dharma, né, a gente finaliza essa live. E eu disse que ia dar uma condição também especial para as alunas novas, alunas que não eram alunas da escola, né, e que estão entrando agora para a escola. Se vocês falarem com a Giovana amanhã ou depois da manhã, tem 2 dias para vocês falarem. Vocês têm que falar a palavra Dharma para ela, né, que vai estar escrito aqui no chat. Gi, depois você escreve aí, Mi ou Nath, alguém escreve, aí Dharma. Tem que falar Dharma para a Giovana, ela vai dar uma condição especial para vocês para a primeira mensalidade do curso, tá? Que é um presente para as alunas novas que estão entrando para a escola agora, né? Para essa família Ananda Vidya. E eu agradeço muito a participação de todas vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado a aula, que possam ter entendido um pouco e o objetivo sempre é que a gente reflita, né? Então, que hoje à noite vocês possam refletir um pouco sobre o Dharma, né, nos próximos dias, e que a gente possa se encontrar nas próximas lives. A gente vai ter mais lives com as professoras convidadas do curso também, com temas muito interessantes, aí a gente vai divulgando no grupo. E foi um prazer falar sobre esse tema tão, né, importante para todas vocês. Agradeço muito. Obrigada, queridas. E vou finalizar com o mantra para a gente poder, né, encerrar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Tat Sat. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Até a próxima. Boa noite. Linda noite para vocês. Obrigada, Gi, Nath, Mi, que estão aí ajudando também. Então, até a próxima live. Tchau, pessoal.